Devemos ser eternos estudantes, sim. Esse é um dos segredos para se ter sucesso profissional ou pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui. E se você gosta desse tipo de assunto, já dá um joinha para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Combinado? Olá, eu sou a Carol Rodrigues, consultora de marketing, e em meu blog eu publiquei um artigo em que eu falo sobre livros que enriquecem. Se você ainda não leu, eu recomendo ler, porque esse vídeo é um complemento do artigo, e o link para acesso está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, que a leitura é uma base importante para a nossa construção como pessoas, todos nós sabemos, e que ela pode auxiliar em diversas áreas também. E é por isso que nunca devemos deixar de ler. Com esse intuito, eu separei os melhores livros de empreendedorismo e outros assuntos pertinentes e complementares a negócios de sucesso que você precisa ler. Lembrando que, caso você se interesse em comprar alguns deles, aqui embaixo na descrição também tem um link para acesso direto a cada um deles, tá bom? Bom, vamos ao primeiro. Como o Google funciona? Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg, na obra, os autores contam como uma startup se transformou em uma das mais poderosas empresas do mundo. Como o Google funciona traz lições sobre avanço tecnológico, qualidade do produto, criatividade, estratégias e capacidade de adaptação, além da história de rotina do Google. O livro é essencial para empreendedores que desejam aprender mais sobre gestão de empresas, ainda mais em um mercado tão competitivo como o atual. Depois o outro é Trabalhe 4 horas por semana, de Tim Ferriss. A ideia central do livro não é de propor que o empreendedor trabalhe pouco, mas sim trabalhe de forma eficaz, visto que estar ocupado não é sinônimo de alta performance. Para isso, o autor afirma que a pessoa pode se manter conectada com o seu negócio em qualquer lugar que ela esteja. Com alguns métodos, é possível sair da zona de conforto, diminuir o ritmo de trabalho e se manter produtivo mesmo com a correria do dia a dia. Tem também a Startup Brasil, de Pedro Melo e Marina Vidigal. Os autores da obra, por meio de entrevistas e pesquisas, relatam a trajetória percorrida por empreendedores importantes do Brasil que foram responsáveis pela criação de empresas como o Buscapé e assim ajudaram no crescimento da economia do país. O livro é um excelente guia para pessoas que desejam começar uma jornada empreendedora com histórias inspiradoras e sábios conselhos. O livro A Loja de Tudo, de Jeff Bezos, que é a Amazon, conta a história de Jeff Bezos, o bilionário que criou uma das maiores empresas do mundo, a Amazon. A obra reúne relatos de familiares, amigos, ex-colaboradores, colaboradores e executivos, e é a leitura obrigatória para quem deseja empreender no comércio eletrônico. Tem também Como Fazer uma Empresa Dar Certo num País Incerto, do Instituto Empreendedor Endeavor. O grande ponto do livro é colocar uma lupa de aumento nas questões que afetam negativamente o empreendedorismo no Brasil. A obra traz exemplos e relatos de empreendedores famosos e desconhecidos para pessoas que estão começando agora no mundo dos negócios se inspirarem. Tem também o Diferente, quando a exceção dita a regra, do Young Moon. O livro enfatiza que mesmo em um mercado onde tudo parece igual, algumas empresas conseguem sobressair e se transformar em verdadeiras referências. Através desses exemplos, Young Moon tem organizações que devem se portar e destacar no meio de tantas padronizações. Um outro livro bem interessante é O Segredo de Luísa, de Fernando Dolabella. O livro, com nome aparentemente ingênuo, conta a história de Luísa, uma jovem que tem como sonho abrir uma empresa para vender goiabada caseira. A história lúdica traz lições de empreendedorismo como plano de negócios, marketing, finanças, entre outros. Também tem O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason. A obra tem como base as lições financeiras dos antigos habitantes da Babilônia, uma das cidades mais prósperas do seu tempo. O autor apresenta soluções de como evitar o desperdício de dinheiro, a falta de recursos financeiros, como garantir renda, ser pontual com pagamentos e se tomar conhecimento, consciência, quanto dinheiro vale. Outro livro bem legal é o Porquê Algumas Pessoas Fazem Sucesso e Outras Não, de Carol Dweck.
E por que algumas pessoas fazem sucesso e outras não, Carol mostra como a inteligência mental e talentos não são algo pré-determinado. Contra uma mentalidade fixa, ela sugere uma mentalidade de crescimento. Acreditar que habilidades podem ser desenvolvidas com músculos do corpo. É impossível saber de antemão o que virá de se destacar. Bill Gates conta com uma resenha de que uma das razões para ele ter amado tanto o livro é o foco da resolução que a obra possui. A melhor virtude deste livro é que você não tem como deixar de se perguntar para quais áreas eu sempre olhei com uma mentalidade fixa e de que formas eu estou mandando a mensagem errada para meus filhos sobre mentalidade e esforço, escreve o criador da Microsoft. Outro livro é O Maior Vendedor do Mundo, de Yogi Mandino. A obra conta com a história de Rafid, um pobre guardador de camelôs que alcança a riqueza. Superar os efeitos dos concorrentes é bom, mas superar os próprios feitos é tudo. E preciso saber combinar amor e paixão pelo que se faz a um sistema eficaz de vendas para ter saúde física e mental admirável, além de poder e riqueza. Este livro está na lista dos melhores de Alberto Saraiva, o criador da rede de alimentação Habib's. Tem também o Empreendedor Viável, uma mentoria para empresas na era da cultura startup, de Carlos Matos e André Teles. O livro tenta desvendar o segredo do sucesso e o motivo do fracasso de algumas empresas. Os autores mostram um conjunto de variáveis capazes de definir o sucesso de uma startup. Desde a escolha da equipe até a confiança na apresentação para investidores, passando por momentos de ajuste onde a escolha de mentores, a pivotagem e as mudanças estruturais vão garantir a saúde da sua empresa. O outro é Férias Sem Fim, de Bruno Piscinini. Neste guia passo a passo para um novo estilo de vida, com mais liberdade, você irá descobrir como Bruno Piscinini saiu de um emprego em que não ganhava nem R$2.000 por mês, trabalhando até 60 horas por semana, para ganhar R$40.000 por mês enquanto viajava pelo mundo todo. Recomendação das melhores ferramentas, apps e softwares para que você possa produzir mais com menos, sendo que muitos são gratuitos. Anos de ação para que você saiba exatamente o que deve fazer dia após dia para alcançar a sua liberdade financeira, geográfica e de tempo. Tem também o clássico Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Um dos livros mais falados da última década abriu os olhos do mundo para a necessidade de pensar no planejamento de finanças pessoais. Pai Rico, Pai Pobre foi o primeiro best-seller de Robert Kiyosaki e Sharon Ledger e deu origem a uma série enorme de sucesso. Seu conceito é muito simples. Com maior inteligência financeira, muitos problemas comuns da vida cotidiana podem ser resolvidos. Segundo o autor, cada indivíduo tem o poder de determinar o destino do dinheiro que chega às mãos. Tem também o conhecidíssimo Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Por 20 anos, Napoleão Hill, o autor desse livro, ele dedicou a descobrir qual o segredo, a fórmula que cria milionários. E conseguiu. Ele acompanhou de perto a ascensão de 500 das maiores fortunas do mundo, convivendo com mitos, por exemplo, como Henry Ford, Theodore Roosevelt, King Gillette e John Rockefeller. O autor encontrou 15 características comuns a todos esses grandes vencedores. Quem pensa enriquece. Principal fruto das ideias de Napoleão Hill, é um dos maiores best-sellers do mercado editorial, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Uma obra atemporal que vem ajudando pessoas comuns a se tornarem ricas e poderosas. Nas suas mãos está uma obra-prima com o poder de enriquecer a sua vida. Um outro livro bacana é o Geração de Valor 3, do Flávio Augusto da Silva. Flávio Augusto, com fraqueza de assertividade, já conhecidas no seu vasto público, Flávio submete alguns comuns frases de impactos e conta histórias surpreendentes. Tudo isso com a autoridade de quem empreende na prática negócios no Brasil e no exterior. Um livro que irá transformar a maneira como você pensa a respeito do produto que quer vender, enxergando o que seu cliente realmente precisa, gerando valor verdadeiro na vida deles. Um outro livro clássico
também são As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. Depois de passar anos caindo na lábia de vendedores, arrecadadores de doações e operadores de telemarketing, o psicólogo Robert Cialdini resolveu se dedicar ao estudo da persuasão. Ele queria entender quais são os fatores que levam uma pessoa a dizer sim a um pedido e que técnicas exploram melhor esses fatores. Reunindo dados das mais recentes pesquisas científicas sobre o assunto, histórias de gente comum e a experiência adquirida ao se infiltrar ali em organizações que treinam os chamados profissionais da persuasão, Cialdini criou uma obra acessível, informativa e indispensável a todos aqueles que querem saber como influenciar pessoas e, ao mesmo tempo, se defender dos manipuladores. Tem também o tradicional Marketing 4.0, o tradicional de marketing digital Philip Kotler. Este livro comprova que, mais uma vez, Philip Kotler é considerado o pai do marketing digital moderno. Em seu livro anterior, ele explicou a transição do marketing orientado ao produto, que é 1.0, para o focado no consumidor 2.0 e então para o centrado no ser 3.0. E que em produtos e serviços e culturas empresariais devem adotar e refletir valores humanos para serem bem-sucedidos. Agora, junto com Hermann Johann Kotler, examina informações e transformações na passagem de marketing tradicional para o digital, que é o 4.0. Ele mostra não só como a conectividade alterou de forma radical o modo como vivemos, mas como entender os caminhos que o consumidor na era digital e adotar um conjunto novo de métricas práticas de marketing. Para alcançar o sucesso em um ambiente tão mutável, complexo e competitivo, o marketing deve guiar o consumidor ao longo da sua jornada, que começa na apresentação da assimilação da marca e termina na fidelização total. Tem o inovador livro de negócios digitais, que é voltado para quem quer impulsionar seu empreendimento digital. Quem pretende abrir seu negócio próprio não pode ignorar o poder da internet hoje em dia. Por isso, mesmo escolhendo esse livro essencial sobre o assunto, a obra de Alan Pax, Negócios Digitais, acredita-se a ele o primeiro ingresso online no nosso país. Mas o livro não se resume a esses feitos. Ele buscou conteúdos de diversos profissionais de marketing digital para agregar todo o conhecimento que você precisa para empreendimento digital dar certo. O outro bem legal é o De Onde Vêm as Boas Ideias, de Steven Johnson. Uma boa ideia pode gerar um negócio a chegar a criar fortunas. Mas como elas são criadas? Quem as coloca em prática, né? Tanto a ciência quanto o empreendedorismo vivemos em busca dessas grandes ideias. O autor ensina ao leitor exatamente isso. Como as boas ideias são criadas e qual é o processo até que elas alcancem a plenitude. Então descubra como as maiores invenções do mundo vieram à tona e aprenda um pouco com elas. Se você está criando um negócio, este é um dos melhores livros de empreendedorismo para ler logo no começo. Um outro livro bacana e já bem conhecido é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Quando for procurar livros de empreendedorismo para ler, procure por histórias e relatos que falem a verdade e não apenas o que você quer ouvir. Mark Manson entrega exatamente isso aqui, as coisas como elas realmente são. Afinal, as falhas existem e estão escritas no seu destino. O que muda o jogo é aprender a lidar com elas, encarando de frente, sem fingir que está tudo bem, mas também sem ser desleixado. Quer aprender a ligar o botão foda-se e conseguir sucesso com isso? Não deixe de ler. O outro interessante é A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen. Esse é um outro livro para quem precisa alcançar níveis maiores de produtividade. Aqui ele ensina a técnica de Getting Things Done, fazendo as coisas acontecerem, que deu origem a todas as outras metodologias de produtividade. O seu método é baseado em descarregar a nossa mente das preocupações a fim de liberar espaço e energia para executar as tarefas diárias. Você pode usar qualquer ferramenta para descobrir isso e como fazer alcançar fazendo menos, né, inclusive. Se você procura em um livro que ofereça uma prática de fácil de aprender, escolha esse. Outro clássico antigo e conhecidíssimo também é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Nenhum empreendedor sobrevive sem sua rede de relacionamentos. Ter boas conexões não é apenas uma questão de conseguir benefícios, mas também de oferecer ajuda para que o ecossistema cresça de forma saudável.
Este livro é um clássico que foi escrito inclusive em 1936, mas passa longe de ser uma obra de autoajuda. Dale apresenta conceitos fáceis de entender que ajudam o leitor a aprender como persuadir as pessoas a gostarem de você. Conquiste parceiros para a vida, colocando aí a obra na sua lista de livros de empreendedorismo. Outro livro sensacional é O Poder do Hábito. Pense nas ações que você fez hoje. Quais delas tomou a decisão de fazer e quais delas fez no piloto automático? O estudo mostra que 60% do que fazemos é por decisão de fato, enquanto que 40% é questão de hábito, pelo fato do cérebro economizar energia. Charles Duhigg escreveu o que está se tornando um clássico no mundo dos negócios. O autor explica a ciência por trás da criação e a transformação dos hábitos. O Poder do Hábito é um livro para ajudar a ter mais produtividade, concentração e começar hábitos para mudar a carreira e a sua vida. O outro livro revolucionário é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, escrito por Carol Dweck, também professora de psicologia na Universidade Stanford. Mindset mostra como a atitude mental com que encaramos a vida é crucial para o sucesso. Dweck, como os acontecimentos da vida são influenciados pela forma como lidamos com nossos objetivos. O livro mostra como a forma de pensar o mundo define nossa relação com o trabalho e com as pessoas, como desenvolvemos nossos projetos e criamos nossos filhos. Quer aprender a explorar todo o seu potencial de empreendedor? Leia esse livro. Agora, um outro livro também bacana é do Spin Selling, de Neil Hackham. Apesar de não possuir experiência na área, Neil conseguiu desenvolver um método revolucionário de vendas. Formado em psicologia, ele realizou diversas pesquisas sobre vendas para poder escrever seu livro de maior sucesso, que é o Spin Selling. O Spin Selling é uma metodologia criada para que os vendedores a utilizem na hora da venda. SPIN, na realidade, é um acrônimo, ou seja, uma palavra formada pela inicial de cada letra de seus segmentos. Dessa forma, SPIN significa situação. Aqui você conhece seu cliente, qual é o perfil, como ele chegou até você e o que ele precisa. Problema, descubra qual é o problema do seu cliente, o que levou ele até você. Mostre a ele as necessidades que ele tem, utilizando perguntas que favorecem você. Implicação, que é entenda se o seu serviço, se o seu produto pode ajudar o cliente. Questione como eles podem auxiliá-lo. Necessidade, que seu cliente já entendeu o que ele precisa e por que agora. Mostre o seu produto, como ele pode ajudá-lo. Seguindo a ideia, o vendedor descobre como tratar cada venda de forma única, sendo assim otimizar o seu processo. Outro livro legal é o Posicionamento, de Al Hirsch e Jack Trout. Escrito em 1980, o livro Posicionamento traz uma análise sobre marketing. O conceito de posicionamento é se fazer visto e ouvido. Assim, os autores trazem de forma prática como fazer com que o seu consumidor lembre de você. Posicionamento é um conceito que acabou mudando diversas visões do marketing. É um conceito simples que hoje é amplamente utilizado em questões de marca, produto e serviço. Assim, é importante sempre fazer com que você tenha uma posição na mente do seu possível consumidor. Um outro bem interessante é o Livro do Lucro, de Diego Marconato, especialista em economia e direito internacional. Neste livro, podemos entender como os negócios lucrativos realmente funcionam e como eles são rentáveis. Ele tem por objetivo demonstrar como montar um negócio de modo simples e que gera riqueza real. A sua interação é demonstrar a mecânica de produção dos lucros de forma real, não através de teorias como nos outros livros. Trazendo lições práticas e realistas, o livro se utiliza de uma linguagem direta e descomplicada. O outro clássico também é Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de refletir sobre o que ele chama no modelo de dinheiro, um conjunto de crenças que cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino financeiro, quase sempre nos levando para uma situação difícil. Neste livro, Eker mostra como substituir uma mentalidade destrutiva que talvez você nem perceba que tenha pelos arquivos de riqueza, 17 modos de pensar e agir
que distinguem os ricos das demais pessoas. Alguns desses princípios fundamentais são: ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. A sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possuir uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Os gastos excessivos têm pouco a ver com o que você está comprando e tudo a ver com a falta de satisfação na sua vida. O autor também ensina um método eficiente de administrar e ganhar dinheiro. Você aprenderá a estabelecer a sua remuneração pelos resultados que apresenta e não pelas horas que trabalha. Além disso, saberá como aumentar o seu patrimônio líquido, a verdadeira medida da riqueza. A ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você, tanto quanto você trabalha para ele. Então, para isso, não deixe de ler, é necessário poupar, ele vai te orientar sobre isso, e ao invés de investir e de gastar. Enriquecer não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros, diz Eck. É mais do que isso, trata-se da pessoa que você se torna para alcançar esse objetivo. Outro livro bem interessante é o Satisfação Garantida, de Tony Hansen. Mistura a história de um dos maiores empreendedores de todos os tempos com dicas de como construir grandes negócios que muitos querem trabalhar e se espelham. Tem também um livro bem legal que é Um Passarinho Me Contou, de Biz Story. A história de como foi criado o Twitter e a importância da criatividade e da inovação na criação de novos negócios. Outro livro bem bacana é o Por Dentro do Alibaba, de Porter Ennisman. Os bastidores do sucesso do Alibaba, uma história envolvente e rica em lições. E por último, Criatividade S.A., de Edwin Cartman. As histórias de bastidores da Pixar, com lições valiosíssimas de gestão e incentivo à inovação. Além de obter ensinamentos preciosos sobre empreendedorismo, o hábito da leitura proporciona à pessoa senso crítico, maximização da cultura, organização do pensamento, aprimoramento do vocabulário, favorecimento da escuta ativa, aumento da criatividade e diferentes visões sobre o mundo dos negócios. A partir daí, o questionamento e a busca pelo conhecimento se tornam algo regular, o que proporciona grandes soluções ao empreendedor. Você já leu algum dos livros indicados? Quais foram os ensinamentos obtidos, se você leu algum deles? Possui outras dicas de leitura? Comenta aqui embaixo, compartilha com a gente, é sempre interessante a gente trocar ideias. E se você ficou com alguma outra dúvida também, quer complementar alguma informação, da mesma forma, fica à vontade de fazer comentários aqui, tá? E não se esquece, se você se interessou em algum desses livros que eu citei, aqui embaixo na descrição tem um link onde te leva diretamente para a loja, onde você pode fazer a compra já imediatamente do seu livro e receber aí na sua casa, no seu escritório, enfim, onde você achar mais interessante. Espero que você tenha gostado, que você realmente, se ainda não tem o hábito de ler, que incorpore isso na sua rotina, que vai te enriquecer com certeza, financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, em todos os aspectos da sua vida, tá? Espero que você tenha gostado, como eu disse, se você gostou, dá um joinha para eu saber e me ajudar a crescer o canal. E não se esquece, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!